Todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Te convido a ficar de pé. Já comece se alegrando aí no Senhor, porque você pode ficar de pé. Amém? Vamos adorar o Senhor dizendo: Senhor, nós viemos aqui para entregar a nossa vida como oferta de amor, de sacrifício vivo na presença do Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que temos de poder te servir, de poder adorar o Senhor. Que Ele seja hoje o único motivo de você estar aqui. A gente veio aqui para ouvir a voz do Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E nós vamos começar adorando, crendo que Ele está aqui. Amém? Senhor, minha vida oferece.
Deus, que Ele é nosso Salvador, dizendo que não existe outro igual. Graça e paz, irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Passar alguns avisos e comunicado para a nossa congregação, alguns avisos do nosso retiro, como já está sendo projetado aí. O nosso tema é a beleza da santidade. O nosso retiro será dia 11 e 12 de abril, lá no acampamento Teosópolis. E todos é mais do que bem-vindos. E algumas informações que já foram passadas no grupo, mas só recapitulando, que a inscrição é no valor de R$ 130, está incluso alimentação, hospedagem e transporte. Crianças da congregação de até 5 anos estão isentas. Crianças da congregação de 6 a 10 anos, R$ 75 só alimentação. Pessoas convidadas serão autorizadas mediante a consulta às lideranças. Mas a liderança aprovou valores R$ 130 mais R$ 50 do transporte, se for pela van. Se não for, vai ser R$ 130. Alguma dificuldade, alguma dúvida, pergunte. Pessoas direcionadas, Laís ou Adevan. Essas duas pessoas, vocês podem procurar eles e tirar todo tipo de dúvida. E o tema, como eu já falei, a beleza da santidade. E o versículo é o Salmo 96, 9, a parte A, que está ali dizendo: alegrei o Senhor. Bota aí o Salmo 96, por favor, para todo mundo ler, já para ir decorando e aprendendo, e estudando e orando. Salmos 96.
9. Vamos ler? NVI. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Pronto. Bora ler todo mundo junto? Adore ao Senhor no esplendor da sua santidade. Parte A. Então que nós possamos estar já, irmãos, orando por esse retiro. Eu sei que os irmãos já estão orando, eu sei que os irmãos já estão entregando, mas que os irmãos possam estar orando pela liderança, pelas coisas que ainda vão ser resolvidas, pela alimentação que vai ser comprada, pela dinâmica para que todos que estejam envolvidos no dia possam também estar disponíveis para ir até lá e levar as coisas. Então, nosso retiro não começa no dia 11, e sim no exato momento que foi anunciado. Que nós, como cristãos, possamos estar orando e entregando e se disponibilizando, porque vamos precisar de ajuda, e aqueles que puderem nos ajudar, na hora vai ser solicitado e vai ali ajudar as lideranças na dinâmica. Mas esteja orando e entregando ao Senhor. O nosso retiro dia 11 e 12. Os últimos 2 retiros foi uma bênção. Muita gente querendo 3 dias. Esse ano a liderança tentou de tudo colocar 3 dias, mas infelizmente não foi dessa vez. Mas vamos aproveitar os 2 dias que o Senhor nos deu. Quarta-feira continuaremos aqui com a nossa jornada bíblica. Estamos estudando Levítico, e todos possam estar aqui aproveitando essa oportunidade que o Senhor nos dá. É tempos difíceis, e se nós não aproveitarmos o estudo que o Senhor nos dá, fica mais difícil ainda. Então traga suas dúvidas. Eu tenho certeza que a professora Josiele vai tirar todas as dúvidas de vocês. Se ela não puder tirar, temos o Adevan, temos o Anselmo, temos o Larissa, tem uma turma boa aí para também trabalhar e tirar dúvida. Vocês têm dúvida? Não leve para casa, traga quarta-feira e exponha sua dúvida. Por mais que seja que você ache que sua dúvida é pouca coisa, é besteira, mas tem que ser tirada. Não voltemos para casa com as dúvidas. Então, quarta-feira, às 19 horas, esperamos todos vocês. O tema da oração, assim como vai ser projetado: todas as minhas ações, decisões, pensamentos devem ser para honrar e glorificar o Senhor. Que nós possamos sempre estar orando ali às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite e a todos os momentos. E o nosso versículo da semana está em 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler todo mundo junto? Assim como vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como nós podemos prestar bastante atenção aí, o nosso tema está bem alinhado com a palavra do Senhor. Tudo que nós façamos, fazemos para a glória de Deus. E que sempre que nós tivermos alguma dúvida, nós devemos consultar ao nosso Senhor. Nosso tema é: todas as minhas ações, decisões, pensamentos devem ser para a honra e glória do meu Senhor. E nesse primeiro momento de oração, vamos orar para que glorifiquemos o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Convidar a nossa irmã Lídia para estar orando por esse tema, para que glorifiquemos ao Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Pai, irmãos, oremos. Pai Santo, Deus amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Para mais uma vez, em qual louvamos ao teu nome, Senhor. Dizer que o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e não podemos fazer nada sem a tua presença. Senhor, que a gente seja grato, Senhor, em todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Que a gente consiga ser grato no pouco, Senhor, quando faltar as coisas, ser grato no muito quando tivermos, Senhor. Que a gente, nas nossas dificuldades ou adversidades, que a gente venha glorificar também o nome do Senhor e ver que a mão do Senhor está em todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Pai, que o nosso ser novo, Senhor, que a gente, nesse tempo tão corrido, no tempo de tantas distrações que está passando, Senhor, que a gente consiga colocar o Senhor como prioridade, saber que o Senhor está estando como prioridade, todas as coisas vão para o seu devido lugar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, da nossa pequena fé, Pai. O Espírito Santo do Senhor esteja conduzindo os nossos passos, dando direção em tudo que a gente quer fazer, Pai. E que o Senhor seja o centro de nossas vidas, Pai. E que tudo, Senhor, tudo
pedimos ao Senhor, para que quando a gente for lá na frente e ver que as coisas deram certo, a gente sabe que foi a tua poderosa mão que nos ajudou, Senhor. Nos ajuda nesses tempos, Senhor. Nos fortalece, Pai. Nos dá a direção. Continua com a tua igreja, Senhor. Porque qualquer que seja o problema que a gente vem enfrentar, a gente sabe que está com o Senhor e tudo vai dar certo, Pai. Fica conosco, o Senhor nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que está lá em 2 Coríntios 9, 6 a 8. Vamos juntos? Lembrem-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no seu coração, não por pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Amém. Glória a Deus. Com esse entendimento, a gente vai nesse momento recolher os dízimos e ofertas, vamos chamar nossa irmã Maria para nos auxiliar nesse momento. Enquanto nosso irmão recolhe, a gente vai louvar o Senhor. Não aproveite essa oportunidade, não fique livre aí para ensinar, para ofertar e para louvar o Senhor também.
casa. Me dá força, me dá ânimo, que eu me sinto bem, Senhor, aqui, de junto dos meus irmãos, na sua casa, que só o Senhor é Deus, meu Jesus, e só o Senhor nos salva. Muito obrigado, meu Jesus. Muito obrigado por essa noite, por esse domingo, que a gente está aqui dirigindo o seu culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Efésios 1, dos versos 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Amém. Te convidar nesse momento a ficar de pé. Nós vamos louvar o Senhor de pé e aos pés de Jesus. Amém? Você renda aí tudo que você tem nesse momento, todo o seu coração, toda a sua vida, coloque diante do Senhor. Nós somos criados para isso, para louvor, para adoração, para glorificar o nome do nosso Deus. E hoje a gente está aqui recarregando as baterias para durante a semana dar continuidade a esse culto de louvor e adoração. Amém? Então vamos cantar com alegria.
gente vai entregar uma lembrancinha. Hoje é comemorado o Dia da Mulher. Né? Historicamente falando, a sociedade comemora esse dia. É um dia importante, é um dia de luta das mulheres, né? Por direitos iguais, ou mesmo por direitos quanto aos seus salários, né? E ganhar igualmente aos homens, poder votar, tem muita relevância, né? Para a igreja também é muito importante essa luta. Mas a gente queria, enquanto igreja, fazer um momento aqui falando sobre 3 mulheres que exerceram muita influência na Igreja de Jesus, no tempo em que viveram aqui. Que a gente possa ouvir o que Nicole vai ler e trazer para as nossas vidas. Que a gente de fato se posicione fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Entender que se posicionar e amar o Senhor e viver para a glória do nome dEle, agrada a Ele. Nicole vai ler sobre 3 versículos bíblicos que representam a vida de 3 mulheres, que é Ruth, Débora e Esther. São 3 mulheres que até hoje a gente ouve falar da história, de tudo aquilo que elas viveram e como elas abençoaram as pessoas da sua época. A gente costuma dizer que o Senhor nos levantou aqui nesse tempo para a gente abençoar a vida das pessoas. E sempre foi assim. Deus sempre contou com o seu povo para fazer a vontade dele. Deus gosta de se relacionar com as pessoas. Então, Nicole vai ler esses versículos como uma forma de adoração ao nosso Deus. E você que é homem também se sinta acolhido, é para você também, se posicione, ame ao Senhor. Deus tem algo também para a sua vida. Vamos ver a fidelidade dela, a lealdade, o compromisso dela e o amor. Ela falou assim: para onde fores, irei, e onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Muito fiel, Senhor. A frase de Débora diz assim: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. Esse homem, ela lutou contra ele, né? Como uma guerra, ela levou um pouco a lutar contra ele. Então ela demonstrou muita força falando isso, ouvindo isso e aceitando essa missão. E a autoridade espiritual. A frase de Esther diz assim: se eu perecer, pereci. Ela teve muita coragem, entregou ao Senhor e foi fazer o que ele foi ordenado. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez na vida dessas mulheres e por tudo que Ele tem feito aqui nas nossas vidas. Quando eu li esse versículo de Esther, é pequenininho: se eu perecer, pereci, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse. Ela deu ouvido a uma orientação divina na vida do seu tio. Disse: se eu tiver que perecer, pereci. E hoje a gente sabe, já morremos, irmãos. Já não vive mais a gente, quem vive é Jesus nas nossas vidas. Então, se a gente tiver que perecer, a gente vai perecer. Amém? Vamos orar. Pai querido amado, nós queremos te agradecer porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor tem levantado pessoas. Desde o começo da história da tua palavra, a gente tem visto como o Senhor tem se relacionado com o seu povo. E nós queremos te agradecer, Pai, porque é um grande privilégio, Senhor, poder viver os propósitos do Senhor aqui nessa vida. Então pedimos ao Senhor a mesma determinação, coragem, amor, fidelidade que o Senhor deu às suas servas. Nós queremos pedir ao Senhor, derrama sobre as nossas vidas. Que esse dia, Senhor, seja lembrado pela tua bondade, pelo teu cuidado. O Senhor é um Deus que cuida do seu povo. O Senhor não é um Deus mau, não é um Deus preconceituoso. O Senhor não folga com a injustiça. O Senhor ama a verdade, o Senhor é justo. E nós estamos aqui hoje como igreja dizendo obrigada, Senhor, porque nós podemos contar com o Senhor o tempo todo. Fica conosco, Pai. Ouve as orações, os louvores que são feitos aqui nesse lugar e com o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pedir às meninas que fiquem de pé, o Senhor vai distribuir uma pequena lembrancinha. Nessa lembrancinha assim: seja a sua melhor versão, enquanto mulher cristã.
gente encontra em Jesus, né? Então, qual é a sua melhor versão? Está em Jesus, completo. Ele faz tudo completo, tudo perfeito. Aproveitar que a igreja já está de pé, vou convidar as crianças para virem aqui à frente. Rapidinho, as crianças, os pré-adolescentes, viu, Isaac? Eu devo falar pré-adolescente, gente, não vem? É José, Mateus, rapidinho, gente, vem. Criança faz tudo assim, ó, uma bala, vem. Vem rapidinho, vem, Elisa, Marina, Noah. Pega, traz ele no colo, vem, mãe. O reino do céu pertence àqueles que são como crianças, traga ele. Venha daí. A Safra está ali, né? Está dormindo, viu, a Safra? Mas a bênção do Senhor para a sua vida aí. Alex, aqui o menino de Jesus, né? Ouve da nossa irmã Maria. Hoje ela está especialmente mais bonita. Está completando mais uma primavera na presença do Senhor. E é hoje, 8 de março, uma coisa linda. Eu disse, minha irmã, coisa linda poder completar mais um ano de vida na presença do Senhor. Não existe lugar melhor. Não tem resort, não tem hotel, não tem festa, nada que se compare. Está na presença do Rio. Está diante do altar do Senhor. Vou olhar também os irmãos que têm bênção, que querem vir aqui à frente. Sinta-se livre para vir também. Para a gente chorar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele quer fazer. Tem dona GG ali, nossa amada irmã, agradecendo a Deus pelos benefícios dele. Nossa irmã Josiane, Luciana, Eve também está aqui, de pé, do lado. Vamos louvar Deus para a nossa irmã. Parabéns. Convidar a nossa irmã Nicole, vai orar pela vida da nossa irmã Maria, pelas crianças. As crianças aguardam um pouquinho, que a tia Nicole vai orar, tá? Volta aqui, vem rapidinho, isso. Vem, Adai. Ora pela vida da Maria. Vamos orar. Senhor Deus, nosso querido Pai, Todo-Poderoso, digno de todo louvor, de toda alegria, de toda honra, de toda glória, Senhor. O Senhor é maravilhoso em nossas vidas, nós estamos gratos e felizes pelo dom da vida, porque o Senhor nos alcançou, Senhor, porque o Senhor transformou o nosso viver, o Senhor colocou amor no nosso coração e louvor na nossa boca, Senhor. Obrigada porque o Senhor está conosco e nós sabemos disso. Cuida da vida de Dona Maria, que está fazendo aniversário, Senhor. Toda a sua família, de sua filha Alessandra, Senhor. O Senhor ajude, alcance, a transforme, Senhor. Abre os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor, entregamos a vida dela e a família toda dela nas suas mãos, Pai. Obrigada, porque o Senhor tem sido bom. Cuida também, Senhor, das outras bênçãos de Josi, de Lu, de Eric, Senhor, da minha avó. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nós estamos felizes, nós podemos experimentar a sua bondade,
todos os dias. Obrigada pela vida das crianças, que o Senhor as sustente, faça elas crescerem no Senhor, que elas tenham muita sabedoria, Pai, e enxerguem o Senhor bem cedo, e escolham o Senhor bem cedo, meu Deus. Cuida do coração delas, de todo o caminhar, que o Senhor possa ser aquilo que é mais importante, o mais precioso na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz. Vamos orar um pouquinho, acalmar os corações, as crianças subiram. Vamos pedir para o Espírito Santo, que já começou a agir através dos louvores, das palavras, das confirmações que houve aqui através das conversas, que o Espírito Santo confirme aquilo que cada um precisa ouvir de Deus nesse momento. E a começar em mim, que desapareça e que Ele cresça. Pai, essa é a Tua palavra e nós pedimos humildemente que o Senhor se faça presente no nosso meio, porque essa é a Sua vontade desde sempre. É o que nós temos visto na Tua palavra, Pai. O Senhor se fez presente desde diante da fundação do mundo. O Senhor nos predestinou para ser filhos do Seu amor, Pai. E nós queremos te dizer muito obrigada pela salvação e muito obrigada pela fé, muito obrigada pela vida, muito obrigada por não sermos só daqui, mas sermos para a eternidade. Mas nós precisamos tanto de Ti, Senhor, precisamos muito ouvi-lo, confirmar aquilo que já sabemos e transformar aquilo que necessitamos. Por favor, nos ajude. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos passear um pouquinho como de praxe. Eu queria muito que a gente pudesse abrir a Bíblia aí. Esse é o texto base, mas a gente vai ver outros textos, tá? Tiago 2,19, por favor. E a palavra que foi vindo ao meu coração, eu que já tenho acontecido há alguns dias, acho que 2 semanas em média, que é a questão de posicionamento. Foi exatamente aquilo que a Laís falou e eu louvo a Deus porque o Senhor confirmou. Posicionamento. Amém? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Levítico 24:10. Havia entre os israelitas um homem que era filho de uma israelita e de um egípcio, num acampamento onde houve uma briga entre ele e um israelita. Atos 16:1. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia, convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Exemplos que devem ser observados, contrastes e resultados das escolhas. Vou repetir isso. Exemplos que devem ser observados, contrastes e resultados das escolhas. Hoje a gente está comemorando o Dia da Mulher, né? E eu gosto muito de quando tem essas comemorações, a gente enfatizar o que Deus fala da mulher, Dia do Homem, né, Dia das Mães. Tão bonito que a gente vai buscar textos bíblicos para ter base sobre tudo isso que acontece, né? De óbvio, quem sabe que o comércio ganha com isso, né? Afinal de contas, é meio que um contraste.
né, de recursos para vir, tá tudo bem, mas no fundo é muito bom ser reconhecido como mulher, né? Eu particularmente amo ser mulher, gente. E ter isso como um fundamento e poder ouvir o que Lai também falou sobre isso, ser o que Deus nos chamou para ser. Viver o que Deus quer que a gente viva. E quando a gente lê a palavra, a gente vai ver muitos exemplos de mulheres e de homens. Como a gente hoje vai falar que dia da mulher, né? Vou puxar a sardinha para quem? Das mulheres. Vou pegar os exemplos das mulheres. Mas eu não queria pegar uns exemplos de mulheres que tenham nome não. Porque eu gosto muito também, quando está na Bíblia, quando está nas passagens bíblicas, pessoas que não têm nome, mas que o ato delas fizeram com que tivesse um destaque tão grande que está na Bíblia. E eu acho que isso é muito importante porque foca em qualquer um ser aquilo. Qualquer um poderia viver aquilo. E podemos observar o quanto Deus nos abre entendimento quando lemos a sua palavra e o quanto Ele tem a nos ensinar por meio de pessoas que são relatadas na sua palavra. Muitas histórias de pessoas que não têm nomes, pessoas anônimas que fizeram a diferença em seu tempo. No caso, como estamos comemorando o Dia das Mulheres, vamos ver alguns exemplos que mudaram suas histórias. Essas mesmas mulheres mudaram suas histórias através de quê? Dos testemunhos que estão na palavra, do que elas fizeram. Lembra que o que eu falei? Exemplos que devem ser observados, contrastes e resultados das suas escolhas. Facilmente podemos nos identificar com suas vidas. E eu coloquei assim, a viúva pobre, por exemplo. A viúva pobre é uma senhorinha, está lá escrito em Marcos 12:42. Chegando na viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas que valiam cerca de 1 centavo. Aqui nessa versão. Uma senhorinha bem pobrinha, e ela pega tudo que ela tem e bota lá, e ela é destaque. O Senhor Jesus pega e aponta para ela como a maior de todas as ofertas que ela está. O Senhor Jesus estava observando a oferta dela. E nisso eu posso pegar um exemplo de dependência na provisão de Deus. Ela pega tudo e entrega diante de quem é tudo e tem um destaque daquele que é o Todo-Poderoso. Olha isso, um exemplo. Quem foi minha mulher samaritana que nós ontem fizemos o culto doméstico e falamos um pouco dela ontem. Esperança de uma vida nova. A mulher samaritana, ela está indo lá, como está em João 4:7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Essa conversa faz com que ela tenha uma esperança, porque a partir do momento que Jesus começa a conversar com ela, Jesus a liberta. Esperança de uma nova vida. Recomeços. Quantas aqui não recomeçaram hoje pela manhã? Recomeços é com ele. A mulher com a hemorragia. Não tem nome definido, tem? A gente não sabe. Só sabe que foram quantos anos? Quantos anos que ela tinha? Mateus 9:20. E eis que uma mulher que durante 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Suficiência e dependência. A gente vai para o Velho Testamento, uma viúva em Serepta. Está escrito em 1 Reis 17:9. Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Uma mulher que forneça comida. Eu ordenei. São mulheres que não têm nome definidos, que cabem perfeitamente no seu nome. Tanto é que todas essas mulheres tiveram suas vidas transformadas por Deus nas mais diversas situações. Precisaram, antes de tudo, exercer o quê? Fé. Sem obediência não resolve. A gente vai ver isso
Agora. Fé que se levanta em se posicionar diante das circunstâncias. E fé que crê em Deus e na sua palavra. A viúva pobre vivia desprendida das coisas. A samaritana precisou se enxergar e se permitir se perceber quanto a intenção dos relacionamentos que teve. O vazio que ela tinha, ninguém conseguiria suprir. Ninguém. A mulher do fluxo de sangue precisou desafiar ela mesma e se encher de coragem e lançar toda a fé a ponto de parar o autor da fé. Ela parou o autor da fé. Aleluia. A viúva tinha um coração tão sensível a Deus que o próprio Deus declara ao profeta que a viúva o sustentaria. Isso é uma declaração do próprio Deus dizendo que essa mulher era dele, totalmente dele. Eu já ordenei que lhe dê comida. O coração dessa mulher está captado em Deus. Uma mulher totalmente dependente, que era tão submissa a ele que nem ao menos o filho seria mais importante do que a ordem de Deus. Afinal de contas, tinha um filho, não tinha? Mas a ordem de Deus foi acima. Esses são exemplos de mulheres que tiveram suas vidas em particular destacadas. Em efeito particular, cada uma teve suas atitudes. Quantas pessoas tinham quando a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus? Dá para saber? A palavra diz que é multidão. E quem é a única pessoa a tirar poder de Jesus? Ela precisou fazer o quê? Fé e ação. Eu vou repetir isso. Fé e ação. A fé sem obras é morta. Não é? Tiago 2,17. Assim, bora ler junto? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Fé por fé, sem posicionamento, sem uma ação, sem uma convicção, ela é o quê? Morta. Fé precisa andar com obras. E obras é o quê? Convicção. Vou fazer. Por que eu vou fazer? Porque eu tenho convicção. Eu permaneço porque eu tenho convicção. Às vezes não sabemos os caminhos que o Senhor nos levará, mas podemos confiar que por mais que o processo seja difícil, a vitória é certa. Com Cristo é vencer ou vencer, meus irmãos. Com Cristo. Com Cristo. Isso quer dizer que se a fé sem obras é morta, podemos concluir que Deus espera de nós a confiança que lhe é devida, ou seja, por vezes sabemos o que Deus quer que façamos. Mas qual tem sido as nossas respostas? Por vezes nós sabemos o que Deus quer de nós. Mas qual tem sido as nossas respostas? As escolhas que estamos tomando como decisões que podem mudar todo o rumo das nossas vidas. Escolhas acertadas em Deus, confiando no caráter dele, pode até ser doloroso no início. E geralmente é, porque está modificando a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos. Mas ao passo que a decisão de confiar nele passa a ser uma prática de vida, a colheita é natural, abundantemente demonstrada a todos. Não só você vive isso, mas há uma multidão de testemunhas vendo aquilo que Deus está operando na sua vida. Aleluia. Se posicionar em fé vai custar? Sim. Sim. Porém gera vida. Porém gera vida. Mas e quando não levamos a sério o que Deus diz? E quando brincamos com a longanimidade de Deus? Quando acreditamos parcialmente na sua palavra? Quando negociamos a nossa história com Ele e colocamos
quartas-feiras aqui, por isso, graças ao Senhor que Ele trouxe essa palavra para trazer hoje, o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Estamos em Levítico. E estamos para acabar. Acredito que se a quarta-feira não finalizarmos, a próxima a gente finaliza. Estamos aprendendo com o relacionamento de Deus, a vida com Deus, com o povo, a vida de Deus especificamente a Levítico. Tudo indica, a gente estuda que são regras, pontuações, direções de Deus para com Arão, para com os levitas, está tudo ali. Só que a gente vai ao passo que a gente vai lendo, a gente vai vendo o relacionamento de Deus, o comportamento de Deus com o homem, a direção de Deus com o homem, o que Ele quer que o homem faça em reciprocidade, correspondendo à vontade dele. E aquilo que a gente estudava como um monte de regras, a gente tem como um monte de vias de relacionamento. Como alguém que começa a se envolver com o outro e conhece o mais íntimo do outro. E interessante que quando a gente vai para o versículo 23, a gente vai no capítulo 23, o 1 todo, do 1 até o final, né? A gente vai ver que Deus vai falar sobre as festas do tabernáculo, as festas do sábado, as festas que vão acontecer. E a gente vai estudando. Chega no 24, o Senhor vai falar sobre o candelabro. Repara. Sobre o candelabro, sobre a questão do azeite, sobre a questão do pão que está lá. Do nada, como se fosse um do nada, acontece um problema no arraial. Acontece uma situação delicada. Levítico 24, 8. Coloca para mim, por favor. Que é o contraste. Isso aqui a gente vai estudar, que é o contraste das escolhas que a gente faz. Comecei 2 versículos específicos. Comecei com Levítico 24, falando sobre essa situação. E também começando com Atos, ok? Vamos para a primeira historinha lá que nós estamos lá, que é a historinha verídica que Deus quer nos falar essa noite. 8, né? Esses pães serão colocados regularmente diante do Senhor, parece regra, tá vendo, gente? Sábado após sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pode passar. Até o 15. Pertencerão aos seus descendentes, que comerão em um lugar sagrado, porque é parte santíssima da sua porção regular, das ofertas preparadas no fogo para o Senhor, que é um estatuto perpétuo. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um israelita e de um egípcio. Presta atenção aí. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um israelita e de um egípcio. Uma relação entre povos diferentes, ok? Ok? No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. Entre ele o quê? O filho da israelita e do egípcio com um outro israelita, ok? Passa para mim. O filho da israelita blasfemou contra o nome com uma maldição. Levaram então a Moisés, a mãe dele chamava-se Selomite, e era filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram preso até que a decisão do Senhor lhes fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o Senhor para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar o seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Uau! José, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Você está falando agora sobre a questão da responsabilidade. Pois é, gente. Deus nos chama a atenção para essa situação. E tudo que está escrito nesse livro para o nosso ensino. Essa mulher israelita, logo, quem é o Deus dela? O Deus de Israel.
que tem um filho. E é interessante que a gente acha que Deus não está atento às nossas escolhas. Ela se casou com quem? Com o egípcio. Não escolher ser obediente é escolher desobedecer. Duro, né? Não escolher ser obediente é escolher desobedecer. Não se posicionar em Deus é viver rebeldia contra Deus. Não se posicionar em Deus é viver rebeldia contra Deus. Extrair e aprender com os erros dos outros é sabedoria. Sabia? Você tem que passar pelo mesmo caminho que o outro caiu e se machucou? Você sabia que você pode fazer tomar a decisão de não ir para o lado direito porque está com a estrada ruim e ir para o lado esquerdo? Isso é sabedoria, você evitar problema. Deus, quando nos ensina que essa israelita aqui tem nome, tá? Deus fez questão de colocar o nome dela e a tribo. Para Deus isso é importante. Muito importante. Por quê? Porque ela se casa com o egípcio, tem um filho rebelde, não havia temor. Quem influenciava esse lado? Era essa mulher? O pai. O que é que o Egito tinha? Um montão de Deus. Um montão de deuses. Quem influenciava essa casa era o pai. Julgo desigual. Quem ganhou foi o que mais influenciou. Quem tinha o coração do filho foi o que mais influenciou o filho. E nesse caso aqui, quem foi que blasfemou contra Deus? O filho blasfemou contra Deus porque o coração do filho estava no pai, não na mãe. No Deus do pai, não no Deus da mãe. Prestem atenção nisso, isso é muito sério. Quando essa mensagem veio para o meu coração, gente, é muito sério. Porque eu não estou falando de qualquer Deus, eu estou falando do nosso Pai, que é um começo de relacionamento aqui com o povo dele, onde ele já tinha feito algumas demonstrações de poder e de maravilhas. Mas ele nos chama para a responsabilidade. Quem está influenciando sua casa, Josiele? Que Deus é? Qual é o temor que existe no seu coração? No coração daqueles que estão dentro de sua casa? Olha o que é que vai falar. Não, um momento. O que é apresentado aqui é o nome da mãe. Ou seja, o pai não tinha importância. Que é isso que eu vejo. Porque quem era israelita? Era a mãe. A sua vida foi marcada pelo não se posicionar em Deus. Gente, o nome dela está gravado com uma mãe que o filho blasfemou contra Deus e foi apedrejado diante de todos, porque pegou contra o Altíssimo, pegou contra Deus, blasfemou contra Deus. Imagina o que esse rapaz fez. Não dá nem para imaginar, né? Porque diz que amaldiçoou. Imagina a situação. Deuteronômio 6, por favor, eu quero 5 até o 7, depois você pula para o 12. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Agora, por favor, 12. Tenham cuidado. Não se esqueçam do Senhor que os tirou de onde? Do Egito, da terra da escravidão. Pode ir até o 15, por favor. Temam ao Senhor, seu Deus, e só a Ele prestem culto e jure somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês
e Ele os banirá da face da terra. Qual é a dificuldade de entender que Deus é Deus? E que Ele salva Ele, que Ele faz pertencente a Ele quem Ele quer? E que Ele não tem por justo um só de nós. Justo é Ele, santo é Ele, poderoso é Ele, único suficientemente é Ele, que não tem nenhum de nós que seja diante dele justo, justíssimo. Qual é o problema? De entender que Ele pode banir quem Ele quiser, e que por isso devemos temê-lo, que por isso devemos viver em santidade, viver buscando a presença do Senhor. Qual é o problema? Vai continuar até quando brincando de santidade? Porque quando eu vejo isso aqui, eu vejo Deus apontando. Olha, é isso que acontece com o seu filho se você não fizer, tá? Ele vai ser captado por outro. E a destruição dele é eterna. Porque aqui tudo, gente, é conjuntura da eternidade. É tudo que acontece na eternidade. Esse filho está destruído eternamente. Uma morte apedrejada é sofrimento pra gente. E a eternidade longe de Deus, o que é? Isso não dói, não? Mas Ele quer que a gente tenha o quê? Vida com Ele. Essa mulher teve que ver o próprio filho sendo apedrejado, gente. Posicionamento é algo sério e que traz frutos. Você sempre está posicionado. Ou você se posiciona em Deus, ou você se posiciona contra Deus. Mas você sempre está posicionado. Entendam, em cima do muro tem dono. Em cima do muro tem um que é dono. Deus só é Deus e ponto. E é todo suficiente. Deus, graças a Deus, que não é só Deus, é o todo-poderoso Deus. Essa mulher teve a maior dor que uma mãe pode ter, perder o filho e ser apontada como responsável. Israelita. Mãe, você é responsável em colocar temor no coração do seu filho. Pai, também, tá? Essa palavra veio ao meu coração, mas vocês sabem perfeitamente a responsabilidade que vocês têm aqui. Nós temos aqui 3 homens. 3 não, 4. Que o mar está lá em cima. Isso é muito sério. É muito sério o posicionamento em fé com Deus. Fé é algo que é construído. Fé é algo construído. Fé é ouvir o quê? Por que ele fala que tem que estar sentado, levantando, deitado? Porque está ouvindo, ó. Está ouvindo. Se a fé vem ouvir a palavra. Se a fé vem ouvir a palavra, ele está dando a dica desde sempre. Fale, deitado, sentando, andando, fazendo, acontecendo. Fale da palavra. Coloque, inculque a palavra na mente, no coração do seu filho. É sobre isso. Hoje tem todo tipo de distração. Todo tipo de distração. Estou sem tempo, estou sem isso, estou sem aquilo. É sério? Que a eternidade da gente vale? Porque eu estou dizendo de eternidade, que começa aqui. Começa aqui. E como Deus é maravilhosamente perfeito, enquanto eu ficava, se eu, com um coração imundo, né? Porque se não é a graça de Deus, já era. Se não é Deus derramando graça, eu estou perdida. Quando eu estudava isso, eu falei, Senhor, que é isso? Pesado. Pesado a mãe ver, né? Um filho sendo apedrejado. Mas, José, você entende que você precisa ter firmeza? E não precisa ter medo de filho? Porque hoje eu vejo os filhos, eu vejo muita gente com medo de falar algumas coisas dos filhos, com medo de exortar os filhos, porque vai machucar, vai magoar, vai. E o mundo vai fazer o quê com o seu filho? Vai amaciar? Ah, não vai. Vai não, desculpa, mas não vai não, viu? Ou se vai amaciar é porque está levando para o inferno mesmo, junto. Dizer não é necessário. Desapontar as expectativas é necessário. Ser guiado pelo Espírito de Deus também é a força para fazer da sua casa um lugar de separados, de santos e irrepreensíveis. E aí, para fim de pagar essa conta, todo mundo apontar para sua casa e falar assim: ali é uma casa de santos e irrepreensíveis diante de Deus.
Ou é melhor negociar com o mundo? Gente, como Deus é maravilhoso, Ele quer também nos mostrar uma outra pessoa. Porque ser exemplo de quem guarda é melhor do que de quem se omite. Guardar os mandamentos do Senhor é melhor do que omitir. A gente começou aqui quarta-feira. Omissão é um problema sério. Omissão é um problema sério. E muitas vezes a gente prefere omitir ou ter uma omissão de alguma coisa que podíamos fazer do que simplesmente nos posicionar. E Deus quer filhos que se posicionem, viu? Geralmente os mais afetados pela omissão são os filhos. Fé sem obra, sem posicionamento é destrutiva. Enquanto em Levítico temos esse exemplo de Selomite e as consequências do casamento com o egípcio que nem nome é apresentado, que aí vem um exemplo de rebeldia, vergonha e morte, a parte do filho. Deus faz questão de nos mostrar uma outra mulher e outro exemplo. Um exemplo de uma mulher que se posiciona, que também tem um casamento misto, mas diferente de Selomite. Essa mulher se posiciona e não negocia o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o quê? Temer a Deus, temer o Senhor. Atos 16:1, que foi o que a gente começou. E chegou a Derbe, a lista, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Não foi esse que a gente começou, não foi outro, desculpa. Acho que a gente começou, foi isso mesmo. E chegou a Derbe, a lista. E chegou a Derbe, lista. E eis que ali estava um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Sabe o que é a Grécia? Irmã gêmea ou mais avançada do que o Egito, em termos de Deus e de todo tipo de situação que você pode imaginar. Um pouco mais avançada, eu acho. Mas essa mulher se posiciona. Meu marido é grego, mas minha casa é de Jesus. Timóteo, todo mundo pode, mas você não. Temor a Deus que foi produzido no coração de um rapaz chamado Timóteo através de uma mãe crente. Ela era judia. Ela, assim como Selomite, era israelita. São de tribos diferentes, mas Israel era o povo. Mas Eunice, mãe de Timóteo, tinha temor em seu coração e não deixou que seu marido grego influenciasse com as culturas e práticas gregas a vida do teu filho Timóteo. Está vendo dois contrastes? Como Deus é maravilhosamente perfeito, que Ele justifica porque Ele é justo. Aí Ele faz questão de coraçãozinho assim, podiam que eu como eu falar, lê lá o Novo Testamento, vá filha, que você vai ver outro exemplo. Porque na hora que você começa a ler, você começa a conversar com o texto. Pai, que dureza. A mãe viu apedrejado. Vá ver no Novo Testamento que tem gente que se posiciona. Que posicionamento é desde sempre que eu quis. Ela era uma mulher de fé. Fé que não negocia valores. Fé que se apoia no Deus Criador e que nos justifica. Fé que serve como exemplo para vidas. Nós estamos aqui falando de uma mulher há 2000 anos atrás, em média, 1900 anos atrás, não sei, se posicionou. Posicionamento. Você está pronta para ser esse exemplo? Que é que eu falo para todos, homens e mulheres. Vocês estão prontos para ser esse exemplo de posicionamento, de Deus olhar e falar ali, ó, fiel. Fiel. 2 Timóteo 1, de 1 a 14, eu vou ser rápida. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho,
Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor nosso. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações de noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas para encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em Ti há, a qual habitou primeiro na sua avó, Loide, e na tua mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despestes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não te deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes de tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e o amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Uau! Deus levanta um homem para ser pai na fé de Timóteo, porque Deus honra a oração e a busca de uma mãe. Paulo foi levantado de qualquer jeito. Estou falando nada menos, nada mais que o maior do Novo Testamento pregador, tirando o Senhor Jesus Cristo, que foi o que fez o que fez, o recurso que fez. Gente, Deus levanta Paulo para ser pai na fé de Timóteo, para cuidar de Timóteo, porque há um momento que a mãe já não tem mais condição de fazer. Aí Deus, agora você me dá, deixa comigo. E esse homem tem um testemunho, porque a gente viu lá em Atos, depois era 16, o testemunho de Timóteo nos Santos. O testemunho de Timóteo é tão intenso, Timóteo é tão posicionado que tem que ter uma circuncisão, e ele não titubia. Ele é circuncidado para poder ir junto, para poder fazer parte do ministério. Não tem problema nenhum, se tem que circuncidar, eu vou. Eu sei que isso não é necessário, mas eu vou. Submisso, totalmente ali, devotado a Deus, porque foi implantado no coração desse homem fé, temor, porque fé sem obras ela é o quê? Morta. Aleluia. Aleluia. O crer em Deus sem buscar fazer a vontade de Deus é o mesmo que os demônios fazem. E aí a gente vai para o texto. O crer em Deus sem buscar fazer a vontade de Deus é o mesmo que os demônios fazem. Eles sabem toda a vontade de Deus. Os demônios sabem toda a vontade de Deus. Sabem toda a palavra de Deus. Crê em Deus, mas não vive a obedecer por amor. Sabe o que é isso? O inimigo de nossas almas, Senhor, que labuta 24 horas contra nós. 24 horas contra nós. Ele sabe. Ele sabe exatamente tudo que está escrito na Bíblia. E por que não gera vida nele? Porque ele não obedece a Deus. Ele sabe da autoridade de Deus. Ele sabe do poder de Deus. Ele sabe tudo de Deus. Mas
Ele é submisso à autoridade máxima que Deus tem. Deus é o Todo-Poderoso. E para passar, ele tem que pedir autorização, como está escrito em Jó. Que é prova mais cabal que isso? Mas ele obedece a Deus porque ele ama a Deus. Porque Deus chama a gente para poder viver em amor. Deixa eu ler isso aqui. Predestinados a viver o quê? O Filho do teu amor. Só que a gente está vivendo Deus paz e amor, que a gente não precisa viver a obediência por amor, que a gente não precisa se curvar a Deus e falar: eis-me aqui, Senhor, estou todo errado, porque não porque eu não tenho força. Eu tenho dito isso porque Ele tem falado muito comigo isso. Você não quer, você não pode, você não quer. Foi o que Ele falou para mim. Você não pode ou você não quer, Josiane. Porque uma coisa é você não ter força, outra coisa é você não querer. Porque até a força que eu não tenho, Jesus tem em mim para me dar. Quer dizer, Jesus tem para me dar. Então até aquilo que para mim é deficiência, as minhas fraquezas dele se tornam o quê? Forte. Porque assim funciona. Mas a partir do momento que eu me rendo aos pés do Senhor e Salvador da minha vida, isso é uma rendição que parte da gente para com Ele. Testemunhar que Deus pode fazer, toda hora a gente recebe isso, não é? Já viu? Mensagem de WhatsApp, de tantos devocionais, ajuda, não, você consegue, você pode e tal. Mas uma fé que é genuína, acredita no poder de Deus por Ele, por quem Ele é, e confia na palavra dele mesmo quando você está achando. A gente tem conversado sobre isso. Fé é o quê? Fazer exatamente o que o Pedro falou. Fez. Senhor, se é tu, manda que eu vá. Vem. Foi isso que Jesus falou. Vem. Pedro teve fé? E teve muito. Foi o único que andou sobre as águas, gente. Só que a fé de Pedro chegou num limite. Porque toda vez que a gente olha para as circunstâncias, a gente está olhando para o problema que o inimigo coloca, a direção que ele coloca, para que a gente perca o foco daquele que é eternamente santo e perfeito e bondoso, que é o nosso Pai. Ele sim merece o nosso foco. Ele sim merece que a gente tenha devoção, que a gente busque santidade, que a gente entenda que a palavra dele é fiel, que a gente entenda que tudo que está escrito é escrito no nosso ensino, que a gente tem que crer por vontade, por amor, por dependência. Isso é um ato nosso, é uma nossa responsabilidade. E a gente quer que Deus faça aquilo que é nossa responsabilidade. Como é que vai ter fé se não ler palavra? A fé que não ouviu o quê? Uma palavra. Ah, eu já li a Bíblia 200 vezes aí. Ah, eu já sei esse versículo de qual fatiado. É mesmo? É mesmo? Oh, meu Deus. É de dia, de noite, sem uma palavra. É deitando, é levantando, é comendo. É tudo. Palavra. 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 Porque palavra gera vida. Gera vontade de orar. Porque quanto mais tu lê a palavra, por mais ver que o seu problema é você e não os outros. Quanto mais tu lê a palavra, meu Deus, o problema é o meu mesmo. Ixi, Jesus me ajuda aqui, perdão, misericórdia. E começa a ter essa convicção, essa responsabilidade, o entendimento que crer em Deus sem fazer busca, sem fazer uma busca de agradá-lo, de fazer a vontade dele por vontade mesmo. Querer colocar Deus em primeiro lugar, dizer às pessoas, sem falar nada, que você é cristão, através da amabilidade, através do respeito, através do cuidado, olhando para os seus filhos. Gente, o menino é crente desde pequeno. Eu falei, ó, eu não estou falando sobre roupa não, gente. Estou falando sobre palavras que saem da boca de uma criança. São como favo de mel, né? Mas tem uns que só a graça de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, mas
escutou esse tal lugar assim aqui. Gente, a gente tem que entender que nós temos responsabilidade. O inferno não para. E não vai tentar porque eles derrubar. Me derrubar. Nos derrubar. Sabe por quê? Porque o remanescente de Deus, Ele quer, Ele vai guardar. Mas o que Deus quer de verdade, porque a salvação já aconteceu, é santificação. Entendeu? A salvação já aconteceu. Deus já deu para cada um de nós. Mas sem santidade alguém vai ver Deus? Sem essa busca de agradá-lo, por amor, mais uma vez eu falo. O temor, eu sempre digo isso para mim mesmo. Eu temo a Deus por amor. Por quê? Eu amo Ele. Eu falo que eu não amo Ele tanto porque Ele me ama muito mais. Assim, o Senhor me ama muito mais. Mas eu amo a ponto de não querer perder comunhão. De imaginar minha vida sem Jesus, dá parafuso, dá discordância, não dá. Porque eu já vivi o outro lado. Então, pensa uma coisa difícil? É quando eu me lembro que eu não era Jesus. Parece um sonho ruim, um pesadelo terrível. Eu foi pesadelo, eu estou ali presa no corpo. Meu Deus, não é eu, não, mas era você, era você que estava ali. Aquilo que você fez, você estava ali. Aí Ele pegou você da lama do pecado, pá, mais profundeza lá, tira, limpa, mais alto que a neve. Ou deixa eu ir lá um pouquinho lá, passear lá na lama. Faz sentido? Faz sentido, coerência, faz sentido? Não é melhor buscar a santidade? Não é melhor ficar mais limpinho, se separar do pecado? Olha para esses dois exemplos de mulheres aqui que se posicionaram. Uma, sem se posicionar, teve o resultado do nome dela descrito, depois vocês verem lá, por favor, é pequeno o versículo. Inclusive, até tem uma lei por conta desse comportamento desse menino, esse rapaz. Foi ficado idosa pelo comportamento dele. E temos um outro exemplo que a gente vai ver em Timóteo. Seria a primeira carta, a segunda carta de Timóteo. Vamos ver a personalidade do rapaz, um jovem pregador. Quem aqui que não quer ter um filho santo? Quem aqui que não quer ter um filho que as pessoas apontam e falam assim: você viu? Que filho, não, menino? Ah, menino, como foi que você criou esse menino, hein? Sabe não? Foi Jesus. Foi Jesus que fez isso. Eu não tinha capacidade não. Fui lá e entreguei para Jesus. Ó, injetei Jesus nele. Depois, quando Jesus ficou, estava pesado para mim, porque o pai era grego, problemático. Jesus vai lá e levanta um Paulo da vida e leva. Ô, glória! Ô, glória! Levou ele para longe. Palavra. Quem que não quer ver isso, gente? É o sonho para toda mãe, todo pai. Deitar e falar: onde é que está seu filho? Ah, tá indo pelo mundo. Puxa, você está sem calma. Está com Jesus, né? Relaxa. Está servindo ao Senhor. Então, seu filho, não sei não. Por quê? Porque está vivendo de qualquer jeito aí. Esse apedrejado aí é a realidade de muitos filhos. Proclamada Jesus pelo meu. A realidade hoje é essa. Entende? A realidade hoje é essa. Mas pelo olho da fé eu vejo um homem profeta de Deus já na mente. Pelo olho da fé. Deus vai levantar Paulo, Timóteos e vai ajudar. É sobre isso, é sobre uma fé que não confia no que está vendo. Confia no Deus que tem promessa e que é verdadeiro. Não é mais ou menos não. É um Deus que faz a loucura desse mundo virar parque de diversão para todo mundo. O que está acontecendo ali mesmo? Foi ele que entrou e arrumou a bagunça toda. Porque ele é Deus. O mesmo Deus de ontem, hoje eternamente ele é. Ele não é homem para que minta e filho do Pai se arrependa. Deus, ele é verdadeiro, ele é justo, gente. Quando você olha duas histórias, ele está falando: se posiciona. Um errou, mas você não precisa passar por isso. Se posicione em sua casa, se posicione em sua família. Coloque eu como centro de sua vida, o resto eu faço. Isso aí com filho, com marido, é com tudo, gente, é com tudo. Tudo. Questão financeira, problema emocional, tudo. Só confie, se coloque na brecha. Senhor, eu quero te ver. Se coloca na brecha, você vai ver passando, porque se você me ver, você morre. Tem a brecha que deixar para o inimigo e tem a brecha
intercedendo, buscando em Deus. Senhor, eu creio no seu poder, eu creio que o Senhor é verdadeiro, eu creio que o Senhor é fiel, eu creio que o Senhor traz vida que não tem, eu creio que o Senhor ressuscita morto, eu creio. Isso aqui não é história de mentirinha, não. O Senhor não enganou ninguém, isso é tudo verdade, tudo que tem sido é verdade, tudo que tem sido é verdade. Um Deus que abriu o mar e o povo passou terra seca. Gente, vocês acreditam nisso? Porque isso é verdade. Que ressuscitou o Filho, mas que antes disso foi esmagado para pagar o preço para a gente acreditar. Para a gente acreditar. Hoje, nós estamos esse ano aqui, olhando para uma cruz vazia. Quando eu estava olhando para o Senhor, está vazia. Está vazia. Eu pego assim, está vazia. O nosso Senhor vive. Ele é nosso Redentor, Ele é nosso libertador. Ele é aquele que quer ver. Por que fulano tem uma vida assim? Ele quer dar essa vida para você. Eu quero ter prosperidade. Sabe qual é a prosperidade que a gente tem nessa terra? Salvação. Com meus filhos salvos, meu marido salvo, minha parentela salva, todo mundo salvo. Isso sim. O resto? Acrescenta tudo, gente. Isso é pouco. Ser fiel um pouco. Começa a ser fiel um pouco. Começa a acreditar nisso aqui, como palavra de verdade. Eu estou lendo essa palavra aqui, eu vou colocar no meu coração. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creio no Senhor Jesus, será salvo. Repete isso o tempo inteiro. Repete isso no coração, na mente. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Até virar uma verdade. Até virar uma verdade. Mas ali se posiciona. Se coloca no posicionamento. Eu quero Jesus. Hoje de manhã foi pregado sobre 5 mulheres, né? 5 mulheres. Hoje de manhã foi pregado. Essas mulheres é uma história maravilhosa, cara. Gosto muito. Que elas mudaram a lei. Porque elas se posicionaram. Se elas não tivessem se posicionado, a lei nunca ia ser mudada, o pai ia ser esquecido e acabou. Mas elas se posicionaram e a história foi mudada para a posição delas. Deus espera que eles se posicionem. Porque querer dar, Ele quer. E poder dar, Ele pode. Agora, enquanto Ele está dando desculpa, ouvir um cão no ouvido, dizendo que a gente não pode, que a gente não consegue, que é paralisando a nossa fé, como é que Deus vai agir? Como? Deus age em cima de fé, meus irmãos. Deus age em cima de fé. Pai, minha fé está pequena. Oxe, a gente pede fé. Leitura da palavra, leitura da palavra, leitura da palavra, leitura da palavra, leitura da palavra. Está difícil, tá difícil mesmo, mas eu vou conseguir, porque o Senhor é comigo, e começa a professar a palavra. Está difícil? Liga para alguém. Estou precisando de oração. Tem um grupo da igreja aqui, ó, que não tiver, pode falar. Gente, estou precisando de oração. Bota aí, ó, estou precisando de oração. Para quê? Não interessa não, só ore. Só ore. Intercessão. Faça do seu quarto um quarto de guerra. Hoje, na hora de tudo se levantar, o inimigo, vixe, vou embora correndo, corri. Porque você é exército de Deus, gente, na terra. A oração do justo pode o quê? Não é eu que digo isso não, viu? Não é eu não. A oração do justo pode o quê? De quem é a oração? E o justo é justo por quê? Quem foi que justificou? O sangue foi derramado por quem? Então por que não crê? O que está acontecendo? Bora virar a chave? Bora ter fé? Bora falar com o Senhor, Senhor, estou começando, viu? Vai vir uns 2 degrauzinhos ali, estou com um salto aqui, vou dar uma quebradinha no salto, acho que vai dar umas furadinhas, me dá bandeja aí, não estou conseguindo. Só marcha. E vai. Segue, sabe por quê? Porque temos 2 mulheres que fizeram efeito. Mas temos várias mulheres também que não têm nome. Pode ser que a estampa do sangue pode ser dos homens também, sangrando, sofrendo, por situações que não vê como resolver. Sabe qual é o problema da gente, povo?
que eu finalizo querendo trabalhar sozinho. Sem mim, nada podeis fazer. Assinado Jesus Cristo de Nazaré. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite. Te dizer que eu não tenho poder para mudar a realidade de ninguém, mas na oração do justo pode muito ser eficaz. Então nós queremos dizer ao Senhor, declarar ao Senhor que nós queremos ver o rebuliço acontecer em nossas vidas. Queremos ver a mudança, Senhor. Não queremos só ver, ouvir, mas queremos praticar a Sua palavra. Pai, injeta em nós, Pai, um fogo santo, onde purifica, Senhor, tira tudo que não presta e permanece o ouro puro, refinado, Senhor. Sabemos que às vezes isso dói. Sei que isso às vezes dói, não. Dói. Mas nos ajude, porque com o Senhor a dor geralmente é tranquilo. Sem o Senhor que é problema. Nos ajude a colocar essa palavra em prática, Senhor. Nos ajude a observar as duas vidas e as vidas que a gente não conheceu por nome, mas que o Senhor nos deu. Nos ajude a colocar em prática a palavra do Senhor de dia e de noite, em todo o tempo todo, onde quer que a gente esteja. Nos ajude, Senhor, a viver o Senhor nessa terra, para a glória do Teu nome. Obrigada. Nos leva para casa em paz, nos dá a semana debaixo da Tua graça. Nos abençoa com as bênçãos de um Pai bondoso que Tu és, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém.